E esse tema, ele decorre de 2 projetos formais, um que é o Sócio Biodiversidade do Cerrado, em que eu e o Adão, e também o professor Russo, coordenamos, e também um projeto Casadim, da Universidade Federal do Tocantins, com o IPUR. E essa sessão, ela é sustentada e organizada por um pool de instituições, o Instituto Federal de Goiás, a Universidade Federal de Rondônia, a Universidade Federal de Tocantins, a Unesp do Rio Claro, e tem também a representação de vários programas de pós-graduação, a UEG, e tem representação de vários programas de pós-graduação. E de grupos de estudos também, de grupos de pesquisa. Hoje temos, então, é um roteiro que a gente já está familiarizado com ele. A gente tem um problematizador, que é o Adão, e a gente acertou que o Adão vai ter até 10 minutos para levantar questões e acender o pavio do debate. E, posteriormente, o professor Adão, ele é da Universidade Federal do Tocantins. Eu vou gastar pouco tempo aqui, senão a gente vai comer o tempo. Ele é historiador, sociólogo e geógrafo. Isso dá a ele um espectro múltiplo de trabalho com vários temas, e tem uma ligação forte com esse e Porto Nacional e a professora Alcan, que é da Universidade Federal de Rondônia, também ações territoriais, elétricas, lidera o grupo, é Geografia do Território Amazônia, estuda também crimes ambientais. Agradeço a professora Madalena, o professor José de Souza, o nosso amigo Giba. O Giba é da Unesp de Rio Claro e também é um intelectual que se ocupa de temas desde a educação, a discussão do método na geografia, a geografia agrária, e hoje eu penso que é uma liderança do guardião aí da geografia brasileira, não só com os postos, por exemplo, a ideia de determinações territoriais, muito interessante. O ex-presidente, o último sem ser ex-presidente da Associação de Geógrafos do Brasil, secretário da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia. E o professor Arthur Moretti, também da Universidade Federal de Rondônia, tem uma formação muito interessante. Ele é graduado em física, mas no doutorado estudou sistemas energéticos, estuda biodiversidade, energia renováveis. Tem um projeto muito interessante. Eu ouvi ele falando mais particularmente em Manaus sobre biogás de esterco. Agradecer a todos. E o tema da fronteira, quem vai problematizar é o Adão, mas eu gostaria de dirigir 2 palavras. O Capistrano de Abreu, ele diz que há uma geografia andante no Brasil. O Brasil nunca para de caminhar dentro de si mesmo. E, lógico, o Capistrano de Abreu vai dizer: esse país tem sede de espaço. Parece que tem um excesso de espaço e, ao mesmo tempo, tem fome de espaço. E agora, recente, o debate de fronteira se alarga, e essas regiões que se encontram e formam uma região, o centro amazônica, é uma fronteira
é uma fronteira quente, né? E isso tem vários significados na leitura geográfica, que não é eu que vou dizer. O Adão, então, terá 10 minutos, depois a professora Madalena terá de 10 a 15 minutos, e o professor Arthur Moretti, o professor Giba, cada um da mesma forma. Nós teremos que resguardar para a gente não ultrapassar o horário previsto, e também para no final a gente circular um pouco a palavra, certinho? Agradeço a todos, estou honrado de estar aqui com essa mesa bacana. Adão, é contigo. Obrigado, Eg. Primeiro, eu cumprimento todos os colegas que estão conosco aqui nessa noite para participar desse debate. É uma honra sempre muito grande reencontrá-los, estar com a professora Madalena Cavalcante, com o dileto colega Arthur Moré, o Giba, José Gilberto de Souza, grande referência da geografia nacional, especialmente da geografia agrária. Enfim, é um abraço virtual em todas e todos que estão conosco nesse momento aqui, participando desse debate. Eu, na verdade, como provocador, risquei algumas coisas aqui sobre a Covid. Nós estamos discutindo a fronteira centro-norte brasileira frente à Covid-19. Então, eu trouxe aqui alguns dados atuais sobre a realidade do centro-norte brasileiro frente ao contexto da Covid. Eu gostaria de informar sobre essas situações para poder provocar as exposições que os colegas farão daqui a pouco. Em que pese todos já terem uma estrutura mais ou menos montada sobre as suas falas, esses elementos aqui certamente alimentarão um pouco a linha discursiva, especialmente aqueles e aquelas que nos assistem, que estão nos acompanhando para o debate posterior a essas falas. Então, eu gostaria de começar informando sobre números gerais sobre a Covid. A Google organizou aqui a Google Notícias, juntamente com a Wikipédia, e tem atualizado diariamente informações sobre a Covid no mundo. E as informações eu colhi hoje de manhã, então são informações referentes ao dia de ontem. Tudo aquilo que diz respeito à Covid aqui são informações que foram atualizadas até ontem, são as de hoje. Alterou, do ponto de vista proporcional, que eu quero destacar aqui, a pouca alteração. Então, começo falando sobre os casos confirmados da Covid no mundo, até o dia de ontem. Nós tínhamos 3.580.000 pessoas com Covid. Né? Exatamente, com a Covid no mundo inteiro. Desses 3.580.000, 252.000 pessoas haviam morrido, o que corresponde ao índice de 7,03% de mortes frente ao total de contaminação. Vale lembrar, não sei se vocês têm isso como referência, lá atrás, quando o problema do coronavírus e da Covid começou a chamar a atenção do mundo inteiro, os especialistas diziam que a incidência de morte por Covid-19 estava na casa de 3%. Era um índice bem inferior de outras epidemias que já haviam ocorrido no mundo, né? Especialmente com esse mesmo radical da Covid-19. E nós chegamos no mundo até o dia de ontem com 7,03% de mortos. Os Estados Unidos, veja que coisa interessante, os Estados Unidos concentram 34%, pouco mais de um terço, 34% do número de pessoas infectadas com a Covid-19 no mundo. Então, desses 34%, corresponde a 1.208.000 pessoas, 69.680 morreram, o que corresponde a 7,7%
76%. Em que pese o número significativo concentrado nos Estados Unidos, o índice de falecimento é um pouco menor do que aquele que nós temos relativo ao mundo. De todos os índices, o da Itália, de fato, chama a atenção. De 211.938 infectados na Itália, 29 mil, pouco mais de 29 mil faleceram, que corresponde a 13,7%. Agora, e a China, né, que é onde a epidemia surgiu? A China, nós tivemos 82.881 pessoas infectadas. E tivemos um índice de mortalidade de 5,58%. Assim como nos Estados Unidos, a China conseguiu controlar esse índice abaixo da média mundial. No Brasil, nós temos a seguinte situação com relação à Covid. Nós temos 109 mil, até ontem, 109 mil pessoas infectadas, com 7.367 pessoas falecidas pela Covid-19, o que corresponde a 6,75%. Então, está inferior à média mundial, mas é superior àquela que se encontra nos Estados Unidos, né, e também na China. São Paulo e Rio de Janeiro, e também o estado do Amazonas. Eu vou pegar São Paulo e Rio de Janeiro porque é onde nós temos os maiores números absolutos de confirmação da Covid. Em São Paulo, nós temos mais de 32 mil pessoas infectadas, um índice de mortalidade de 8,24%. O Rio de Janeiro tem mais de 11 mil pessoas infectadas, com um índice de mortalidade de 9,08%. O Amazonas tem mais de 7 mil pessoas infectadas, com a mortalidade na casa de 8,06%. O estado de Rondônia, onde estão Moré e a professora Madalena, 756 casos, com um índice de mortalidade muito inferior àquele apresentado nesses estados e também da média nacional, 3,3% de mortalidade. O estado de Goiás, onde a maioria das pessoas que nos acompanham agora se encontra, tinha até ontem 861 casos, com 3,48% de infectados. E o Tocantins, de onde eu estou falando para vocês, são até ontem 267 pessoas infectadas, hoje já são 303, o número atualizado. Ontem nós tínhamos 6 mortos, hoje nós temos 7, mas com os números de ontem nós chegamos a 2,24% de mortos em relação ao total de infectados. Hoje, 2,3%. Não alterou muita coisa, né? Mas bem abaixo da média nacional da proporcionalidade de mortes. Óbvio que cada estado possui uma realidade muito particular. Eu posso falar a partir do Tocantins, e o Tocantins possui, obviamente, uma localização estratégica no cenário nacional, do ponto de vista geográfico, mas especialmente do ponto de vista da articulação nacional, especialmente... 3 minutos, Adão. Já, né? 3 minutos. O governo do estado, de fato, fez um controle muito sistemático aqui, particularmente no município de Palmas, a capital do estado, que geralmente é onde as infestações correm mais rapidamente. Nós tivemos um absoluto rigor no que diz respeito ao controle exercido pela prefeitura. Enfim, o eixo fundamental, nós vamos ver daqui a pouco, no Tocantins não foge a regra aos demais estados brasileiros, tem sido as rodovias federais de articulação do estado com outros estados. Esse tem sido o eixo prioritário para a propagação da coronavírus. Com relação aos indígenas, e aí nós estamos falando aqui de Centro-Norte, nós temos um número muito significativo de comunidades tradicionais presentes nesse território. Só com relação aos indígenas, a informação é do Instituto Socioambiental. Nós tínhamos até ontem 139 casos de indígenas infectados com coronavírus. Desse total, 8 óbitos até agora. Desses 139 casos, 72 deles são no Alto Rio Solimões, no Amazonas, com 51%
do total dos infectados no Alto Rio Solimões. A média de idade dos indígenas que têm falecido, dos indígenas infectados, é de 32 anos. Essa é a média, né, dos 139 indígenas, 32 anos. Raríssimas exceções, né, para idosos e também para crianças com menos de 14 anos. O Correio Popular de hoje destacou uma notícia muito interessante, ocorrida ontem. Na verdade, os povos indígenas do Brasil pediram ajuda para a OMS para garantir um fundo de emergência para os indígenas no contexto do coronavírus. Isso porque o governo brasileiro, ao criar o fundo de emergência para os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país, ignorou esse mesmo fundo, a sua extensão para as comunidades indígenas. Então, são mais de 850 mil indígenas no território nacional e a maioria, né, desses indígenas nos seus territórios não conseguiu atingir, não conseguiu alcançar o benefício que foi concedido pelo governo federal. Os quilombolas também vivem a mesma situação, né? O que acontece com os quilombolas, a informação é da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas. Nós também temos um índice baixo de mortalidade até agora para todas as comunidades quilombolas, mas um risco iminente, especialmente pela falta de atenção. No caso dos indígenas, ainda existe a FUNAI fazendo um relativo acompanhamento. Concluindo, Adão. Vamos lá, com todo o seu sucateamento recente, né? Mas no caso dos quilombolas, de fato, a coisa é muito séria. Também existem 8 quilombolas em todo o território nacional falecidos em função da coronavírus, da Covid-19. Os eixos de contaminação, como eu dizia ainda há pouco, né, são as rodovias, as principais rodovias dos estados. O G1, e através da EPTV, fez uma reportagem sobre uma pesquisa dirigida por uma instituição de educação superior de Minas Gerais, revelando essa situação. Aqui no estado de Tocantins, a gente pôde recentemente lançar o olhar sobre os municípios onde a Covid tem se espalhado e feito essa mesma constatação. Então, a BR-153, no nosso caso, é o eixo que tem conduzido, né, a difusão da coronavírus. Agora, vejam que interessante, né? Nesse contexto todo de pandemia e infestação, né, no mundo, e particularmente no Brasil, o desmatamento da Amazônia continua avançando de forma muito significativa. Isso porque as pessoas retraídas em função, obviamente, do coronavírus, o governo brasileiro desarticulou nos últimos anos o sistema de fiscalização com relação especialmente a questão ambiental, nós sabemos perfeitamente isso, e o índice de desmatamento avançou de forma muito significativa. Eu já vou fechar. Então, só para se ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2020, nós tivemos um aumento de 51% do desmatamento da Amazônia em relação ao primeiro trimestre de 2019. E só no mês de março, nós tivemos um índice de desmatamento de 29% em relação a março de 2019. Esse desmatamento tem acontecido por um conjunto relativamente ordenado, de ações que envolvem não só a mineração, mas também o uso das águas da região amazônica e a expansão de áreas para o agronegócio. Só uma empresa inglesa chamada Anglo American, que trabalha a exploração mineral de platina, tem sido responsável daquelas organizações legais presentes no território por uma ampliação muito significativa desse desmatamento. Mas as ações ilegais, especialmente de exploração do ouro, também. E são exatamente a presença das pessoas relacionadas a essas frentes de desmatamento da Amazônia que estão contactando os indígenas nos seus territórios distantes e fazendo a sua infestação em relação ao coronavírus.
né? Obviamente, nós também tivemos aqui um aumento da violência no campo, tanto com relação a indígenas quanto com relação a camponeses. Uma reportagem do Brasil de Fato sobre o documento anual da CPT, né, o relatório da violência no campo, mostra que nós tivemos no ano passado, particularmente o ano de 2019, o índice de maior violência dos últimos 10 anos. Então, foram 1.833 ocorrências de violência contra indígenas e camponeses, com especial atenção nos estados do Maranhão e do Pará. Um aumento de 14% só de 2018 para 2019 dessa violência. Bom, então, esse panorama geral é para que a gente possa ter uma ideia de como que está configurado a situação da vida, né, frente à Covid-19 e ao coronavírus no Centro-Norte brasileiro. Um abraço a todas e todos. Obrigado, Adão. Eu passo para a palavra à professora Madalena Cavalcante. Você tem até 15 minutos, professora. Ok. Boa noite a todos. Tem algumas pessoas entrando em contato comigo, dizendo que não está sendo aceito na videoconferência. Eu gostaria que a pessoa responsável checasse para aceitar essas pessoas que querem. Madalena? Sim. Então, tá ocorrendo esse problema com outras pessoas, e aí eu tô pedindo para mandar um e-mail, pode ser no meu WhatsApp ou no chat, que eu faço o convite. Parece que pelo convite tá conseguindo entrar. Eles não conseguem entrar para ter acesso ao chat, né? E nem todo mundo... Pois mas não sei se eu passo o meu WhatsApp aí, vou pedir pro Adão, ver se ele consegue passar o WhatsApp para ele. Se ele me passar, eu encaminho, tá bom? Tá. Bom, eu vou pedir para os que não estão com a fala desligar os seus microfones e vou tentar aqui compartilhar uma tela com vocês. Todos conseguem ver essa tela? Bom, agradeço ao convite, né? Cumprimento o Adão, o Arthur, o Gilberto. E, Agmar, você está me ouvindo bem? Eu preciso só dessa... Estou ouvindo muito bem, está claríssimo. Perfeito. Então, vamos lá. Quando se trata de fronteira centro-amazônica, é importante a gente destacar que há uma diferença entre fronteira e limite, né? E aí eu recomendo a indicação de um artigo de um colega historiador, que é aqui da Universidade Federal de Rondônia, professor Antônio Cláudio Rabelo. Ele escreveu em 2013, fez uma longa revisão bibliográfica a respeito do conceito de fronteira. Então, ele traz para nós essa distinção e faz uma releitura do conceito de fronteira, trazendo aí velhos conhecidos como Berta Beck, Otávio Guilherme Velho e outros. Então, é importante destacar que quando se fala de fronteira, a gente está falando de uma zona de inter-relação entre diferentes territórios. Então, é um espaço, de acordo com Beck, ainda não estruturado, baseado, né, ela se baseia em Guilherme Velho, e diz que a fronteira, ela, apesar de não ser um espaço estruturado, mas a fronteira influi nesse espaço global. E enquanto houver fronteira, não deixa de existir os conflitos. E é com essa revisão que eu dou início à apresentação, onde nós temos aqui uma imagem que enquanto o estado de São Paulo já registrava 152 casos, né, da Covid, o primeiro caso era constatado aqui na região norte. Eu trago um gráfico só para demonstrar essa evolução, aqui chamando a atenção que nos primeiros 15 dias após o primeiro registro, né, temos aqui no dia 31 de março 303 casos, 15 dias depois 3.254 casos, já na terceira quinzena, né, nós temos já 13.252 casos da Covid na região amazônica. E aí é só para
ilustrar essa linha crescente de casos que compõem a região amazônica. Agora, o que é interessante demonstrar, até para embasar aquele gráfico, que eles são acumulados, é notar que a cada semana há um cenário diferente quando a gente vai analisar essa situação por estados, né? Então, veja só que nesse primeiro aqui, nós temos os primeiros 5 dias, né, de 15 a 20 de março. Então, o que chama a atenção? Não só o estado do Amazonas, que hoje é o epicentro da região norte, né, como vocês sabem, mas o estado do Acre também era uma preocupação naquele momento, né, com 36% dos casos que compunham a Amazônia nesse período. Então, nos primeiros 5 dias, a situação que chamava atenção era o estado do Amazonas e o estado do Acre. Fechando o mês de março, aí a situação agrava-se no estado do Amazonas, compondo os 50% dos casos registrados da Covid no Amazonas. É claro que no estado do Acre não houve uma diminuição dos casos, mas houve uma fragmentação aqui, o surgimento de outros casos em outros estados, e aí subdividindo esse percentual. E aí o que chama atenção é Manaus, né, que concentra o maior número de casos. E aí o último dado que eu peguei foi de ontem, que é um dado atual, e a situação ainda é grave para o estado do Amazonas, mas e aí aquela questão do cenário que eu apontei, que a cada semana é um cenário diferente. E aí nós temos o estado do Maranhão, que começa a despontar e a tornar preocupante, não só o Maranhão, mas como também o estado do Pará. E aí a gente tem essa visualização, o que acontece com esses estados, quais são as medidas, né, para conter esse avanço, o que está acontecendo, que alguns conseguem frear um pouco esse número de casos e outros nem tanto. Pois bem, aqui é só a espacialização desses casos, como está a situação hoje na Amazônia, aqui o estado do Amazonas é a maior parte que concentra, cerca de 35% dos casos da Covid na Amazônia. O estado do Pará e o Maranhão compõem ambos 22% dos casos registrados na Amazônia. Então, essa é uma situação atual, registrada em 3 de maio, e o que nos chama atenção é, no caso das populações mais vulneráveis, né, que nos chama atenção, vulneráveis no sentido da precariedade em atendimento de saúde, pelo distanciamento dos centros de saúde, né, e aqui, 4 de abril, registra-se, né, um dos primeiros casos da Covid indígena no estado do Amazonas, isso 4 de abril, e na sequência, e mais atual, 3 de maio, né, terras indígenas, e aqui a gente pode ver que, como o próprio Adão já comentou, concentra uma maior parte aqui no Rio Solimões, sobretudo no Alto Solimões, na região do Amazonas, que é mais crítica, né, e nós temos aqui também, eles fizeram um polígono sobre a rede de contágio, então pega aqui o Alto, Médio Solimões, a região de Parintins, né, aqui também no Amapá, o norte aqui nessa parte, também a questão de Roraima, então são áreas que são vulneráveis, e como o Adão também já colocou, eu trouxe algumas questões, que antes da gente apontar só números da Covid, sobre essas áreas, não só na Amazônia como um todo, mas sobretudo em área indígena, é que ela não é vulnerabilizada, elas não se tornam fragilizadas não só por conta da pandemia, é preciso retornar um pouquinho para a gente entender esse contexto. E aí eu trago a seguinte discussão, eu acho que o interessante é o debate depois, é de que nessa dinâmica dos últimos anos, é preciso observar que houve um desmonte das instituições públicas, seja de ensino, de pesquisa, sobretudo das instituições ambientais, isso já vinha ocorrendo antes da pandemia, então havia um discurso
colocando essas instituições em descrédito, né? Haja vista aí o caso do que era responsável por monitorar o desmatamento no INPE, né? Então, havia todo um discurso sobre o desmantelamento dessas instituições e, sobretudo, o descrédito dessas informações. E aí eu trago alguns exemplos, como a questão da apreensão que houve de equipamentos e materiais para exploração ilegal de madeira, que teve aqui em Rondônia, onde a instituição, para exemplificar esse desmonte, onde a instituição do ICMBio, ela apreendeu esses equipamentos e tocou fogo, conforme prevê o decreto de número, o artigo de número 11 do decreto 6.514 do ano de 2008, onde diz que a apreensão desse material, ele pode ser descartado, ele tem que ser destruído para que não possa ser usado novamente, e aí vem o discurso, inclusive houve, né, tentativas para penalizar os funcionários do ICMBio com processos administrativos por conta do ato. Não bastasse esse episódio, né, a exoneração dos dirigentes do IBAMA, quando tiveram naquela ação dos garimpeiros e também de exploração madeireira ilegal nas terras indígenas no Pará, né? Ou outro caso, também como um deputado de Roraima, que pegou motosserra para cortar aquela corrente que protege a BR-174 no período noturno, né? Ela fecha a corrente para não passar a proteger os indígenas e os animais que têm hábito noturno. Um deputado do estado de Roraima tacou motosserra. Então, tem toda essas narrativas e discursos, sobretudo discursos de liderança. É isso que é importante observar. São lideranças que vêm com esse discurso de desmonte, de desmantelamento dessas instituições, e aí, quando chega a questão que estamos hoje enfrentando, uma pandemia, aí o que ocorre? Há um afrouxamento dessas instituições, haja vista todo mundo trabalhando em home office, há uma flexibilização e vista grossa com a área de fiscalização, e aí você tem o resultado disso, que é o avanço do desmatamento, que é o avanço da grilagem, que é o avanço dos garimpeiros em territórios indígenas. Então, há, com esse quadro de pandemia, um agravamento, um acirramento de questões anterior e que se agravam e colocam em risco a vida das populações, sobretudo as populações indígenas, com o quadro de pandemia. Então, nesse sentido, só para ilustrar, aqui uma reportagem sobre a pavimentação de estradas que vão cortar áreas indígenas no norte do Pará, 4 unidades de conservação, 6 áreas de quilombola e 2 terras indígenas, com a pavimentação de parte da 163, inclusive, que a gente sabe que a 163 é um corredor para o agronegócio. Temos aqui um registro de manifestação, não é, na BR-163, onde a população faz um protesto contra os garimpeiros, que os garimpeiros pedem a regularização de mineração nessas áreas, e a gente sabe que na região do Tapajós é uma área mais preservada que se tem na parte do Pará, onde concentra várias regiões de preservações, quilombolas, unidade de conservação, terras indígenas, e aí, por que tem esse movimento, né, dos garimpeiros? Porque você tem o aparato, isso nas falas de quem faz a gestão, de lideranças, por isso se sentem à vontade e fazem o que fazem. Aqui na aldeia São José, no Alto dos Solimões, onde essas populações indígenas já registram casos da Covid, e é essas populações indígenas que estão tentando, de qualquer forma, se manter distante dos garimpeiros. Então, para falar da Covid na Amazônia, e aí o conceito de fronteira calha bem com essa discussão... Madalena, 3 minutos, tá? Sim, senhor. É preciso observar que aí eu trago essa imagem, que é o deslocamento da tão falada
área do Arco do Desmatamento, que a Berta dizia que já era o Arco do Desmatamento, que é uma área de fronteira consolidada, e aqui nós vimos o avanço dessa fronteira no sentido do sul do Amazonas, na parte já do Acre, né, se deslocando um pouco, e aqui a materialização do que isso significa, né? Nós temos aqui o que era o Arco do Desmatamento, um avanço dessa área de fronteira, e hoje a gente tem, por meio dos noticiários, dados sobre o desmatamento, sobre a ação garimpeira ilegal, ações madeireiras ilegais, e esse conflito, essa tensão entre os próprios funcionários das instituições que fazem a fiscalização com essas lideranças e representantes. Então, é isso um pouco da ideia do que a Amazônia hoje enfrenta em relação à pandemia, é a acirração dessas tensões e conflitos socioambientais, e que a gente não vê ainda uma agenda social e ambiental de governo para a região amazônica. E com isso eu encerro a minha fala. Obrigada. Obrigado, Madalena. O Adão disse que logo em seguida ouviremos o Moretti. Dá um abraço para o amigo Atamiz, e depois do Moretti, a gente ouve o Giba. Pode ser, Moretti? 15 minutos para você? Ok, Guimar, como é que vai? Tudo bem? Eu não sei se a gente vai conseguir aí organizar... Tudo bem. A tela do... porque eu nunca fiz uma apresentação desse jeito aqui. Mas boa noite a todos e todas, em especial a Egmar, ao Adão e a colega agradável Madalena, que eu sempre falo que ela é muito agradável, né? Que está participando com a gente nesse seminário, né? Nessa webconferência, né? E o meu objetivo é tentar falar um pouco sobre Rondônia na perspectiva aqui das coisas que têm acontecido com Rondônia, né? Então, eu fiz, inclusive, e eu acho que eu não estou conseguindo apresentar. Não sei se o Weber consegue colocar para mim aí a minha apresentação. Hein, Weber? Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Pois não, Weber. Tá. Ok, enquanto o Éder consegue organizar a minha fala, eu vou tratar um pouquinho diferente da Madalena e do Adão, que trabalharam com bastante números, né? Apesar de que nesse período de quarentena, nesse período de isolamento, eu tenho me debruçado bastante sobre esses números, tentado alguma explicação a respeito deles, não é? Desculpa. E por isso, né, a minha apresentação vai ser nessa perspectiva de tentar apresentar um pouco mais do que eu entendo das questões que acontecem aqui no estado de Rondônia, né? Então, eu coloquei como desafio da Covid no território, né? Estou com a tosse agora que não é bonita. Então, qual o desafio no território? Ou seja, há uma ação no território, nesse nosso território, ou é uma reprodução
do Brasil, né? Isso porque a gente vê o que está acontecendo no Brasil, baixo nível de isolamento, explosão de alguns lugares de contaminação, Rio, São Paulo, no Ceará, agora no Pará e no Amazonas, aqui em Manaus, a situação está muito grave, né? Está muito complicada, né? E é isso que eu quero tentar explicar o porquê que aqui pode acontecer essa mesma coisa. Mais uma aí, Weder, por favor. Então, a próxima, Weder, por favor. Então, eu coloquei algumas características. Primeiro eu vou falar rapidamente sobre as ações efetivas para combater o Covid-19, né? Ou seja, não há vacina, a única coisa que funciona é o isolamento, né? O isolamento como uma contraposição. Entretanto, há ações de controle, né? Há ações de controle e há ações de monitoramento que dão resultados interessantes. Então, segundo Paulo Zanotto, ele diz que se não há controle, isolamento, os resultados são muito complicados, né? E aí, passando das características de Rondônia, nós temos 1.800.000 habitantes, em torno disso, 0,85% da população do Brasil. Esses dados que eu vou comentar agora são extremamente importantes. Nós temos em torno de 34% de evangélicos e 63% de pentecostais, não é? A nossa faixa entre 20 e 60 anos está em torno de 77,4% para homens e 78,6% para mulheres. Isso é extremamente importante, porque é na idade economicamente ativa que você tem uma parte significativa da nossa população, que é diferente do Brasil, inclusive. Falando um pouco em termos institucionais, o nosso governador, né, o nome dele é Coronel Marcos Rocha, né, ele colocou a patente dele como um nome, né, o partido dele é o PSL, né, o partido do presidente, que eu não falo o nome, né. Algumas ações do governador, ele decretou calamidade pública no dia 20/3, e depois do dia 24/3, em que o presidente da República fez aquele pronunciamento na televisão, a situação em Rondônia desanda, porque gradativamente e paulatinamente o governador tem feito outros decretos de flexibilização do isolamento. Entretanto, você tem uma ação efetiva do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, fazendo ações para diminuir essa flexibilização. Mais uma, Éder, por favor. Aí eu tenho uma questão que eu fiz nesse período aí de quarentena. Eu fiz 5 textos a respeito de Rondônia e de Porto Velho, e eu vou passar um pouquinho, porque para mim eu acho que são interessantes, né? O primeiro foi os cenários para Rondônia, que eu peguei um estudo do Imperial College of London, né? O impacto global e estratégias para mitigação e supressão da Covid-19, não é? Que o Imperial College ele fez 5 cenários para alguns países, inclusive o Brasil, não é? Então ele colocou o cenário 1, sem medida nenhuma de mitigação, cenário 2, com distanciamento social de toda a população, cenário 3, com distanciamento social e distanciamento dos idosos, 4, supressão tardia e 5, supressão precoce, né? Essa supressão aí chama-se lá, tá, numa palavra em inglês que está muito comum, é o lockdown, que trava tudo, né? Então, aí você tem uma contaminação da população de Rondônia em torno de 5% até 89%. Eu achei, naquele momento, e acho hoje, que a gente vai ficar em torno do cenário 3 e o cenário 2, ou seja, entre
entre 50% e 60% de contaminação da nossa população. Entretanto, um caso bastante importante disso é que o que aparece de contaminados no estado de Rondônia não é a realidade do que acontece no estado de Rondônia. Por quê? Só são testados aqueles que chegam ao hospital, né? Então, a partir disso, eu comecei a tentar entender um pouco mais. O próximo, Éder, por favor. Então, depois que eu fiz esse primeiro cenário, eu comecei a tentar entender e fiz algumas proposições para Rondônia, né? E aí, por que eu estou falando essas coisas que eu fiz? Porque depois eu vou tentar concluir a partir das respostas lá do que eu propus no início, né? Ou seja, diminuir a subnotificação com aumento de testagem, né? Criar banco de dados com informação do grupo de risco e agregar infectados para monitoramento, pegando outras ideias que foram feitas, tipo Coreia do Sul, que fez isso, né? A Alemanha, que fez bastante isso, fazer monitoramento, aumentar o isolamento e outras coisas em relação também à capacitação de pessoal, reorganização da construção do sistema de saúde, com construção de hospitais e outras coisas. Veja, isso foi em março, no meio de março. Até hoje, nada disso foi feito. Por quê? Aí, daqui a pouquinho, a gente vai tentar entender, né? Que aí eu já comecei a tentar avançar um pouco mais de buscar os dados, por que a gente tinha muita subnotificação. Peguei, com a dica de um médico, eu peguei os dados de doença respiratória e pneumonia que foram divulgados pelo portal Transparência para todos os estados, não é? Comparando 2019 e 2020, e há uma diferença de 2009 para 2020 de mais de 200 de mortos, né? E aí o próprio Ministério da Saúde diz, olha, 4% das mortes por doenças respiratórias e pneumonia são relativas ao coronavírus ou à Covid-19, qual o nome queira dar, né? A partir disso, eu consegui chegar a alguns dados que a gente tem em torno de 565 mortos já em 2020, isso daria, dessas duas morbidades, isso daria por coronavírus em torno de 23 mortes, né? Ou seja, pegando os valores de mortes infectados para o Brasil, que é em torno de 6%, então nós teríamos aí em torno de 383 infectados. Isso nos indica, né? Isso nos indica, e é uma intuição, de que a gente tem em Rondônia em torno de 75% de subnotificação, né? E aí a gente avançando um pouco mais nesses dados, morte de pneumonia foi 29% a mais do que em 2019, mortes por insuficiência respiratória foi 18% a mais do que em 2019. E agora o que é mais interessante nesse dado que eu busquei, quando aumentou a testagem aqui em Rondônia... 3 minutos, tá? Você concluir. Pois não. Quando aumentou a testagem aqui em Rondônia, essas mortes começaram a diminuir também. Ou seja, nos indica uma questão importante. O próximo, Hélia. Ok. Então, nessa perspectiva, eu também tentei entender um pouco de o que tinha de intervenção no pico da pandemia, né? E aí... A pandemia, por exemplo, um cara chamado Cunia fez agora em 2020 uma série de análises, eu peguei só 5 que eram extremamente importantes aqui para Rondônia. As contaminações e as mortes não têm mais faixa etária, né? Uma outra questão importante, o isolamento em Rondônia é menor do que 50%, ou seja, as pessoas que podem transmitir são em torno de 50%.
Porque a gente tem hoje, principalmente Porto Velho, a cidade funcionando praticamente normal, mesmo que haja um decreto de que as lojas não funcionam, muitas estão funcionando e outras questões. O próximo, Éder, que aí eu já encaminho para o final. Isso. Então, para fechar, né, o que eu consigo compreender dessa questão de subnotificação, baixa testagem dos infectados, não há acompanhamento. Ou seja, o nosso governo o nosso governador e o governo aqui atual é atrelado com o presidente da República, né? Ele hesita em fazer ações necessárias, né? E aí, essa questão da população não fazer isolamento tem uma questão muito na perspectiva da sociologia da nossa população. Ou seja, a gente tem em torno de 37% de evangélicos e há uma relação muito forte dos evangélicos e principalmente os pentecostais com a perspectiva do presidente da República, né, que fala, não precisamos fazer isolamento porque as pessoas vão morrer e aí a gente não tem o que fazer, né? Então, essa perspectiva de baixa quantidade de leito, a perspectiva do Estado não ter se preocupado em fazer ações para mexer na periferia, fazer distribuição de materiais para fazer as pessoas fazerem a sua própria higiene, tem muito a ver da concepção política da administração. Ou seja, todas as nossas administrações, seja federal não, todas as nossas administrações, seja estadual, seja municipal, todos estão no campo, e muitos no campo da direita, e daquela direita bastante acirrada e voltada ao presidente da República, né? Então, as questões que a gente tem hoje, e eu acho que a gente vai chegar em torno de 5% de infectados da população de Rondônia, entretanto, só vai aparecer aí em torno de uns 30 mil infectados por conta desse processo de subnotificação, tem muito a ver com a baixa ação do Estado na perspectiva de ter uma visão, vamos usar uma palavra bonita, um pouco humanista e humanizado com relação à Covid. É um vírus extremamente complicado, é um vírus extremamente poderoso, né? É um vírus que pode nos atrapalhar sobremaneiras, inclusive levar à morte, né? Eu, por exemplo, que sou do grupo de risco, estou em casa já há 1 mês e meio, porque estou morrendo de medo, né? Até porque não temos mais leitos de UTI sobrando em Porto Velho, né? Então, só para responder um pouco essa perspectiva do desafio da Covid-19 no território, é o desafio da população e da sociedade se empenhar pelo isolamento, né? E essa ação no território é uma reprodução do Brasil? Por que é uma reprodução do Brasil? Porque o governo e o governador estão muito atrelados ao que o governo federal fala, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar falando para vocês. Espero que eu tenha conseguido dar um recado importante aí para vocês. Obrigado. Obrigado, Arthur Moretti. Deixa eu salvar minha. Está no meu caderninho eu vou dar um alívio à minha memória e já, de coração, agradecer o Éder. Giba, é contigo. Bem, queria dizer boa noite a todos, agradecer o convite realizado pelo Egmar e pelo Adão, dizer da satisfação em encontrá-los, né? E também do professor Arthur Moreira, né, depois da sua exposição, e também da professora Madalena, professores intelectuais que eu não os conhecia, e fico muito feliz e honrado em conhecê-los nesse
nesse espaço de diálogo e seguirmos, portanto, em atividades, em contato, enfim. Eu acabei pensando muito nessa questão da fronteira, né, e eu não vou entrar nessa questão, a professora Madalena já fez seus apontamentos importantes do ponto de vista do entendimento dessa categoria analítica, né. Eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, num primeiro momento, para uma questão importante, que é o próprio debate das ciências humanas, né. As ciências humanas, que foi constituído como ciência moderna, no bojo do renascentismo, né, do iluminismo, ela teve um papel fundamental no sentido de construir uma representação e uma sistematização do construto ético e estético do homem, né, e acabou consolidando uma lógica, evidentemente, uma lógica antropocêntrica, porque neste momento de estruturação dessa ciência, era essa perspectiva que estava em jogo, né. E, embora essa perspectiva vá produzir diversos desvios na relação do homem com a natureza, e eu acho que o que nós estamos vivenciando hoje decorre um pouco dessa visão extremamente antropocêntrica, em que, de certa forma, você tem um distanciamento do homem da natureza, né? Ou uma forma de subjugar a natureza, né? De todas as formas, esse processo também de constituição das ciências humanas, ela teve um papel fundamental no sentido de não só se colocar como um processo de sistematização, mas por representar, inclusive, um momento importante do homem, que é a sua passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade, né, ampliando os horizontes do homem, ou seja, a criação, a poesia, a arte, a ciência, elas representam exatamente isso, ou seja, o distanciamento da determinação fisiológica do homem, né, para um campo da liberdade, para o campo da criação. Evidentemente que no processo histórico que nós vivenciamos no capitalismo, essa trajetória também se coaduna com um processo muito grave, que é um processo de alienação, ou seja, um processo de destituição do humano, um processo em que a condição de sujeito histórico vai sendo sempre colocada em segundo plano. Significa dizer que, de certa forma, nessa trajetória, o homem se humaniza, mas ele não se humaniza, né? E aí, se as pessoas perguntarem qual que é o papel hoje das ciências humanas, a gente poderia dizer o seguinte: é estudar o inumano nesse sujeito homem, né? Porque o homem tem se transformado nesse processo, uma objetificação do capital, uma objetificação da mercadoria. Então, as ciências humanas se tornam cada vez mais necessárias no sentido de reconstruir o que se perde em humanidade, né, sobretudo na lógica capitalista. E a crise sanitária mundial, com os exemplos que foram dados pela professora Madalena, com os exemplos que foram dados no âmbito também das exposições do professor Arthur, fica mais do que evidente que essa crise sanitária demonstra, permite visualizar os níveis do distanciamento do humano, né, os níveis de distanciamento da perspectiva de entender que o homem é para além da mercadoria, né? E esses elementos nos ajudam a pensar um outro ponto fundamental, é que esta trajetória de desumanidade acaba concorrendo com dois processos importantes na relação e na disputa por poder. E eu queria usar dois conceitos do Antônio Gramsci, né, em Cadernos do Cárcere, que é guerra de posição e guerra de movimento. E por que eu gostaria de usar esses dois conceitos? Guerra de posição foi utilizado pelo Antônio Gramsci para explicar as dificuldades do movimento revolucionário, ou seja, da construção de um processo revolucionário no Ocidente. E dizendo que a guerra de movimento, ou seja, aquilo que foi construto dos processos revolucionários na China, dos processos revolucionários na Rússia, elas tinham distinções claras do ponto de vista da forma de articulação da sociedade civil, e que, portanto, a sociedade civil ocidental não apresentava esses mecanismos para produzir um movimento, ou seja, para produzir uma guerra de movimento no processo revolucionário. A forma que eu estou me apropriando desse conceito do Antônio Gramsci é de uma forma um pouco mais dialeticizada, vou dizer assim, né? No sentido de que
estou entendendo guerra de posição não apenas do ponto de vista dos movimentos sociais, não apenas do processo revolucionário, e guerra de movimento também não apenas do ponto de vista revolucionário, mas também do ponto de vista de manifestações hegemônicas, né? Ou seja, nós sempre lutamos isso do ponto de vista contra-hegemônico, pensando nesses conceitos. E o que eu estou olhando é como esses conceitos se dão de forma hegemônica, efetivamente. E a contaminação do Covid-19, ela acaba permitindo refletir em níveis escalares de influência, dissuasão e intervenção que ocorrem no campo e na cidade a partir dessa crise, a partir desse momento, né? Portanto, a gente está entendendo que o conceito do Gramsci, ele tinha uma perspectiva revolucionária, e nós estamos chamando a atenção também da ação dos sujeitos nesta mesma direção, mas uma perspectiva contra-revolucionária, considerando, portanto, que a guerra de posição se refere às disputas e relações de poder estabelecidas para alçar uma menor posição de governança política, de governança econômica, de governança ideológica, em suas várias escalas, mundial, regional, nacional, local, e assim por diante. Ou seja, nesse sentido, quando nós combinamos essas dimensões, que nós chamaríamos dimensões contra-revolucionárias, nós temos também visto que esse processo revela como que o Estado se concretiza nesse processo, né? E como que o Estado, na verdade, é um elemento fundamental da produção do valor e, portanto, de garantia de formas, né, de manutenção de uma sociabilidade da mercadoria, né? Esses conceitos que nós estamos olhando, eles demonstram também como que o Estado tem capacidade efetiva de domínio da sociedade civil e como que suas estratégias de espoliação e violência, sobretudo contra camponeses e indígenas, como que elas se estruturam e se materializam de forma muito clara e objetiva, né? De fato, o que ocorre é que, diante das estratégias de controle social, nós temos disputas socioespaciais, mas nós não conseguimos deflagrar, por parte dos movimentos sociais, movimentos socioterritoriais, ou seja, movimentos que atuam do ponto de vista de uma lógica de preservação da vida, uma lógica de preservação de direitos, uma lógica de ruptura dessa forma de dominação e de exploração existente, né? Usando esse conceito, inclusive, que é do Bernardo Manciano Fernandes, né? Movimentos socioespaciais e socioterritoriais. Isso, portanto, nos revela que a Covid, ela precisa ser entendida como uma determinação histórica, uma determinação sócio-histórica, da imbricação metabólica do homem, na qual exige que nós nos tomemos com preocupações. Né? Preocupações aqui no sentido do que o Kozik chama atenção, de que o homem toma para si a dimensão de se ocupar sobre essa realidade e tentar efetivamente construir elementos de tomada de decisão. Significa dizer que a crise sanitária impulsiona e contraditoriamente cria impedimentos para enfrentamentos concretos da disputa política, considerando o seu nível de letalidade e a incerteza das respostas imunológicas de cada ser humano. Essa concretude coloca como imperativas as políticas de isolamento social, de rastreamento de contágio, de testagem, como apontou muito bem o professor Arthur. Nesse sentido, o nosso cuidado de olhar para a Covid é que ela não seja uma referência como determinante, mas como determinação histórica, ou seja, o surto mundial da Covid não caracteriza o vírus como sujeito, mas como determinação das relações e formas de intercâmbio humano com a natureza e consigo mesmo. Porque se nós estamos falando dessas condições materiais que são inapropriadas para combater, significa dizer que nós estamos falando das relações sociais. Trata-se de uma tênue relação entre o mundo material, orgânico e inorgânico. E é exatamente esse processo que vai determinar o grau do que a gente chamaria de genericidade humana, no sentido de que nós teríamos formas, efetivamente, de não mais separar a hominização da humanização, elementos que são ontologicamente inseparáveis. E é nesse sentido que as ciências humanas atuam, né, na inseparabilidade dessas duas dimensões, como forma de valorar a construção do ser social
e de preservar o homem enquanto tal. As ciências humanas, ela não pensa na preservação do homem do ponto de vista simplesmente biológico, ela pensa do ponto de vista da preservação da sua dimensão de cultura e dos estágios que nós conseguimos construir, muitos deles deteriorados, efetivamente. E, nesse sentido, essa separação, um dos graves fenômenos da separação é a violência de Estado que a gente tem vivenciado, a violência econômica que nós temos vivenciado. Então, essas dimensões de violência, elas se colocam hoje, efetivamente, num campo aberto de atuação. Então, o que eu posso dizer com isso? Que nós podemos refletir com isso, inclusive pelos dados demonstrados pela professora Madalena, que há uma guerra de movimento em destruição em campo aberto do agronegócio, da mineração, do setor hidroenergético. Ou seja, eles estão exatamente fazendo uma trajetória de destruição do campo. Se nós olharmos para os relatórios da CPT que foram divulgados essa semana, nós tivemos, em 2018, 1.489 conflitos no campo. Em 2019, 1.833, um crescimento de 23%. A cada 5 dias, um conflito. Da terra, foram em torno de 1.200. Da água, próximo de 500. Sobre o trabalho, próximo de 100. Pessoas envolvidas nesse processo atingem a marca de superior a 800 mil pessoas. Ou seja, é um conjunto significativo da população que está à margem desse processo. Os conflitos pela terra que nós mencionamos estão exatamente nas áreas em que nós estamos dialogando, no Maranhão e no Pará, em maior quantidade. Foram 174 casos no Maranhão e 150 no Pará. E essas violências têm demarcado situações e crescimentos de assassinatos, de tentativas de assassinatos e de ameaças de morte. Foram 32 assassinatos, 30 tentativas de assassinato e 200 3 minutos, viu? Ameaças de morte. Ora, nesse processo, o que nós temos? Que foram 28 assassinatos vinculados à questão da terra. Agora, as questões centrais desse processo ficam exatamente na Amazônia. A Amazônia concentra 60% dos conflitos pela terra, 71% das famílias envolvidas, 57% das famílias despejadas, 84% das famílias que sofreram alguma invasão de terra ou casa. Ora, não só revela esse processo, como que um grupo social está muito mais vulnerável nesse processo. De cada 3 famílias envolvidas em conflito, uma é indígena. 31% desses conflitos, essas famílias indígenas foram expulsas, 9% despejadas e 67% sofreram invasões em seus territórios. Significa dizer que esse processo, quando nós chamamos de guerra de movimento, significa dizer, enquanto nós estamos isolados, enquanto nós estamos numa condição de incapacidade de resistir ou incapacidade de denunciar, o avanço desses setores provoca efetivamente caos e morte. Só para terminar, é importante lembrar a varíola, importante lembrar o sarampo, que foram estratégias de guerra biológica contra as comunidades indígenas no século XIX. Essas formas de contaminação que hoje estão expondo essas comunidades têm também a mesma característica de delito, têm também a mesma característica de destruição e de genocídio. Portanto, nesta fronteira, é mais do que importante nós refletirmos e combatermos todos os tipos e atos de violência que estamos vivenciando por esse governo, mas por esse modo de produção. Não basta pensar no governo Bolsonaro, é necessário pensar na ruptura desses modelos de produção nas formas de negação da vida. Muito obrigado. Fiba, muito obrigado. Gente, nós temos ainda uma rodada, são 20, 24, a gente pode atrasamos um pouco, a ideia era terminar 20 e 30, mas a gente pode prorrogar um pouco, porque atrasamos 15 minutos. Nós teremos uma rodada de intervenções
E as pessoas que quiserem intervir, se inscrevam no chat, por favor. O Valdir, quer se inscrever, Valdir? Estamos aguardando as inscrições. Ivar? Isso. Vai, Valdir. Bom, boa noite a todos. Eu tive que dar uma saída, não ouvi a fala do Arthur, e parte só da professora Madalena. Se eu falar alguma coisa que já foi dita, me perdoe. Giba, Moretti, professora Madalena, Adão. No governo militar havia o lema integrar para não entregar a Amazônia. Hoje nós temos um governo militar novamente, no meu ponto de vista. E eles estão agindo sobre a Amazônia. Há alguma perspectiva diferente ou a perspectiva do norte do país ou da Amazônia Legal, ela é pior hoje ainda do que foi naquela época, na década de 60? Obrigado, Valdir. Não há mais inscrição, mas a pergunta do Valdir é muito insinuante e eu acho que vale a pena a bancada, né, de palestrantes aproveitar o tempo, né, e fazer uma reflexão. Eu sugiro que cada um dos palestrantes fale dê a resposta para o Valdir em torno de 4 minutos. Começa com você, Adão. Acho que agora a gente pode inverter, né? Me ouviram? Sim, ouvi. Pode ser. Maravilha. Eu começo, é isso? Você, Giba. Então tá. Bom, eu queria agradecer a pergunta do Valdir. Valdir, eu tenho observado esse processo e tenho lido algumas coisas, principalmente dos posicionamentos dos militares nos anos, final dos anos 60 e começo dos anos 70. Efetivamente, nós tivemos uma estratégia no governo militar, e aí é muito delicado você falar sobre isso, porque em nenhum momento aqui vai se justificar ou se defender o que aconteceu no Brasil do ponto de vista da ditadura militar. O que nós estamos respondendo é exatamente a pergunta. Há uma visão diferente dos militares hoje dos militares dos anos 70? Efetivamente há. E por 2 motivos. O primeiro motivo central é que havia, naquela conjuntura, uma necessidade de construir um projeto de desenvolvimento do país. Esse projeto estava sustentado em uma ideologia que chamava desenvolvimento com segurança, né? E esse desenvolvimento com segurança era que determinava o nível de controle da sociedade com relação às suas demandas e às suas formas de organização social e política. Por outro lado, na relação com os estados estrangeiros, né, você tinha sempre um discurso importante, que era a ideia de você consolidar o nacional. E, de fato, o grau de subserviência dos governos militares brasileiros não era tão acentuada como é hoje. Então, vou dar 2 exemplos centrais desse processo. O primeiro é o Programa Nuclear Brasileiro, que se negou a se submeter ao controle estadunidense e fez uma parceria com o governo alemão, e foi nesta lógica que se consolidou o Programa Nuclear Nacional. Um segundo exemplo fundamental se deu exatamente na relação que o Brasil estabeleceu com Angola. Ou seja, foi num governo militar que se restabeleceu uma relação de negociações e de trocas comerciais com Angola, que era um regime socialista. Contrariamente às posições também dos Estados Unidos. Então, o grau de ideologização
dos projetos do período militar eram muito menores do que hoje. Hoje você tem um projeto de ideologização muito mais profundo. Por outro lado, para usar a sua expressão, é entregar e vamos entregar, ou seja, não tem uma integrar para não entregar. É uma conotação extremamente entreguista desse governo. O Pró-Brasil, que foi lançado esses dias pelo ministro-chefe da Casa Civil, que é o ministério de maior importância nesse quadro nacional de poderes, porque tem articulação com a estrutura executiva do Estado, diferente dos outros ministros, que são muito mais parcerizados. O ministro, me fugiu o nome agora, Braga Neto, né? Tentou apontar um caminho em uma perspectiva de resgate daquilo que nós chamaríamos ou PAC da Dilma, ou um suspiro de um PND. Muito, muito tímido, muito pequeno, né? Ou seja, se nós olharmos o segundo PND, ele foi extremamente ambicioso, não foi executado, mas era extremamente ambicioso. O primeiro PND também concorreu com um processo de desenvolvimento muito claros do ponto de vista de uma política de substituição de importações. Então, nós estamos olhando hoje um governo militar, mas em um grau de subserviência muito elevado. Vou dar só mais um exemplo, que é um juiz de primeira instância, como foi Sérgio Moro, acabar com o programa do submarino nuclear ou verificar aquilo que foi feito de investimento na área de defesa no Brasil no período trabalhista, no período dos governos trabalhistas, e como isso desconstruiu enormemente nos últimos anos. Quer dizer, os militares não são capazes de enxergar nem mesmo o próprio desenvolvimento das Forças Armadas, dada a sua característica de entreguismo. O Gilberto comentou agora uma perspectiva bastante interessante, ele falou na apresentação dele, sobre a questão da violência no campo, né? Rondônia sempre figura como um dos estados de maior violência no campo, né? Isso retrata o quê? Isso retrata que o território que o território está disponível, né? Está disponível para essas atividades. Aí atividades, aqui você tem, eu sempre digo que aqui temos uma atividade econômica da ilegalidade, ou seja, nós temos aqui roubo de madeira, invasão de terras indígenas, garimpo ilegal, garimpo de casterita, garimpo de ouro, garimpo de diamante, garimpo de outras pedras. Nós temos invasões de terras indígenas, áreas extrativistas, nós temos tráfico de pessoas, nós temos tráfico de armas, nós temos tráfico de drogas, ou seja, a economia é uma economia da ilegalidade, né? E só que tem uma conotação um pouquinho diferente do que era na década de 70, 60, né, integrar para não entregar, que o mote foram os agentes externos que eram perigosos para o Brasil, ou seja, você tinha guerra de guerrilha na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, alguma coisa no Peru também, né? Então se fez um cinturão sanitário nesse território amazônico, né? Você fez um cinturão um cinturão sanitário no território amazônico, né? E você tem aí um problema grave, ou seja, nós temos hoje até 25 não, hoje nós somos no dia 5, né? No dia 5 de maio de 2020, problemas de saneamento básico, problemas de moradia,
problemas de recursos financeiros para as pessoas, problemas com as ilegalidades que eu comentei agora. Ou seja, a Amazônia ainda está aberta para a exploração. E aquela exploração das mais danosas, né? É aquela exploração que chega, carrega tudo e vai embora, né? Mas esse caldo cultural que constrói as sociedades e constrói as pessoas, né, me leva a entender que aqui ainda tem muita gente com o pensamento colonizador, né? Quando eu coloco que as pessoas aqui não têm feito isolamento, né? Porque elas acham que o território que ela ocupou, o território que ela tirou todos os recursos naturais que tinha, que quando ela entrou, invadiu o território, ela disponibilizou vírus, bacilos, bactérias, animais para o nosso ambiente, que está com a entropia bastante alta, que quando entra aqui pode mudar e pode acontecer várias coisas, né? Então, esse pensamento é um pensamento do território que ele não atinge. Eu posso atingir o território, mas ele não me atinge. Então, essa perspectiva é uma perspectiva bastante relevante para entender como é que a Amazônia está dentro desse jogo, como é que a Amazônia está dentro dessa jogada que você tem nos tabuleiros hoje da geopolítica, mesmo que seja uma geopolítica local. Por exemplo, o presidente da República, como eu comentei, eu não falo o nome dele, que me dá urticária, ele se negou a mandar avião da Força Aérea para levar caixões para Manaus, né? Por que isso? Tudo bem que ele seja, vamos dizer uma palavra bonita, um déspota, um ignóbil, ou qualquer adjetivo que a gente queira dar para ele, mas a gente está falando, né, de situação de pandemia. Mas essa pandemia na Amazônia, ela não gera grandes preocupações. Está gerando muito mais no exterior do que aqui. Porque os índios estão sendo afetados, os quilombolas, os ribeirinhos estão sendo afetados, não é? Os pescadores estão sendo afetados. É pouco provável que os pescadores estejam recebendo essa ajuda do governo, né? Porque a maior parte deles estão invisíveis, né? E parte da Amazônia é invisível, né? A gente está na franja, eu sempre brinco que a gente está na franja aí do Brasil, que se escorregar, cai fora, cai na Bolívia, né? Mas nessa perspectiva, eu vejo que a Amazônia está incluída dentro do Brasil num outro cenário, talvez até pior do que o cenário da década de 60 e 70. Madalena, por favor. Bom, só pegando o final da fala aí do Arthur para ser mais objetiva, eu também acho que a gente está num momento muito mais, eu diria, grave. Em que sentido? No momento em que a gente tinha todo um processo da ditadura, prisões, morte, sem liberdade de expressão, etc., mas havia uma disputa ideológica, né? Mas hoje a sensação é de um retrocesso, porque depois da ditadura houve também as nossas conquistas, e a ação do que se diz presidente, ele chega a ferir princípios constitucionais. E ao ferir princípios constitucionais, me levam a dizer que é pior, porque a gente tinha evoluído, né? Depois da ditadura, a gente tinha evoluído, e essa sensação de retrocesso é muito ruim. Então, por conta
desse princípio de ferir a Constituição e de ações tomadas pelo que se diz chefe de Estado, então me leva a colocar, se for para comparar, como foi feita a pergunta, um quadro pior, porque se a gente for pensar qual é o inimigo do chefe de Estado, a impressão é que é todo mundo. Agora há pouco eu recebi que os salários do funcionário público ficaram congelados. Então, você não tem uma disputa ideológica. Você tem... o inimigo é aquele que contraria as ideias dele. Então, isso é muito grave. Fere os princípios constitucionais. No momento em que você tem um chefe de Estado fazendo movimento, em um momento em que a Organização de Saúde diz que não é para ter, né, então, assim, me leva a acreditar que esse momento é mais terrível, é mais danoso, porque a gente já tinha estabelecido alguns parâmetros de convivência e que não está sendo respeitado pela liderança maior, né? Então, assim, para mim, é como se fosse pior por conta disso. Ok? Então, bom, essa semana não, me desculpem, no final de semana passada, fiz uma conversa com o colega José Gilbert, um xará do nosso Giba aqui, no canal Resistência Contemporânea do YouTube. E falávamos um pouco sobre isso, inclusive. Eu dizia para o Gilbert que nós temos uma situação com relação ao atual governo que é a seguinte: estamos na iminência de ajustes ultraliberais e estão sendo impostos pelo grande capital, pela articulação do grande capital, ao mundo, especialmente a países que vivem situação semelhante à do Brasil no que diz respeito à sua incapacidade de ter se estruturado, né, nesse período mais recente de nossa história mundial, especialmente no campo da economia, né? O Brasil, bem que tentou, nos primeiros 15 anos do século XXI, com os governos que se sucederam, organizado e dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. No entanto, a partir de 2015, com 2016, 2015, a presidente Dilma foi travada no Congresso Nacional, os seus projetos não foram aprovados, todos os programas não tiveram os recursos liberados para compor por parte do Congresso Nacional. E em 2016 ela sofreu o processo do impeachment. E daí para cá, então, uma retração total e absoluta daquele estágio de desenvolvimento recente que nós havíamos iniciado a galgar sobre ele. Então, isso, em certa medida, já respondia para esse novo ditame, né, desse capital avassalador, nesse projeto ultraliberal em expansão pelo mundo afora. E esse atual governo brasileiro tem um estreito compromisso com essa perspectiva, né, de atender aos interesses desse capital articulado e organizado especialmente a partir dos Estados Unidos. E aí, só que ele se constituiu a partir de uma perspectiva militar, né, de atender aos interesses dos militares. O que os militares quiseram na organização, composição e apresentação de viabilidade para a constituição desse governo? Contou, obviamente, com apoio financeiro variado. Benefícios. Então, era, na verdade, não fazer a devida oposição à implantação do projeto ultraliberal, dos ajustes que são necessários aí na perspectiva do capital, mas, então, que ele fosse feito garantindo aos militares
privilégios que eles não contavam, colocando-os, portanto, numa situação de extrato social melhor do que aqueles se encontravam até então. Essa é a grande intenção. E aí o atual presidente era a figura política que encerrava ali as possibilidades para poder representar esse projeto, que não foi muito bem planejado. Qual que é a grande diferença, você pode verificar, desse atual governo? Eu gostei do Valdir ter chamado ele, né? Um governo militar, de fato, né? Então, no que ele se difere dos governos militares do período da ditadura? Essencialmente, a incapacidade do atual governo de se pautar com base no planejamento sistemático. Então, qual é o planejamento que se tem dado nesse atual governo? Primeiramente, é o planejamento feito pelo Ministério da Economia, que é um planejamento do desmonte do Estado Nacional Brasileiro para a aceitação desse condicionante imposto pelo grande capital, dirigido a partir, né, dos interesses de empresas sediadas nos Estados Unidos. Esse é o primeiro elemento. Os governos militares do período da ditadura agiam com base no planejamento sistemático. A montagem de uma infraestrutura nacional, olha que coisa interessante, montagem de infraestrutura, que implicava, inclusive, expansão de postos de emprego para montagem de infraestrutura. No Sudeste, no litoral, mas especialmente no Centro-Norte, onde parte de nós ocupamos. Eu retiro aqui o Giba, todos nós outros estamos aqui no Centro-Norte. Né? Então, montagem de infraestrutura para a penetração do capital internacional. Né? Então, criar infraestrutura para que pudesse ocupar, chegar enfim, e fazer a sua expansão aqui dentro. Mas com base no planejamento sistemático. Né? Obviamente, embasado aí em toda a violência que, especialmente o AI-5, a partir de 68, permitiu. Mas havia massa crítica pensando as possibilidades de se embasar todas as ações que eram desenvolvidas. E agora nós não temos. Então, nos encontramos fortemente à deriva no que diz respeito a um governo que seja capaz de pensar e agir com base no planejamento para dar respostas às necessidades amplas que são colocadas do ponto de vista social, político, econômico. E aí a gente está vendo o grande reflexo disso. Por exemplo, no que diz respeito à própria pandemia da COVID, né, do coronavírus e da doença Covid-19. Nós não somos capazes, por mais que o último ministro da Saúde, o atual, por incrível que pareça, segue mais ou menos a mesma linha. Né? Tentaram, o último, que foi o primeiro-ministro, né? Dar sentido e balizar ações consistentes de prevenção, né? e de reação à expansão da pandemia, né? Aqui no território nacional. O presidente da República, sempre como grande chefe de Estado, orientando no sentido contrário, esvaziando o sentido, retirando, enfim, né, a sistemática das ações, criando ele próprio o empecilho para que seu governo pudesse dar resposta à coisa. Né? Uma incapacidade total de pensar, né, de agir criticamente frente às situações que são colocadas no país. Estamos ladeira abaixo. Esse é o grande sentido. Por isso, eu acredito que, inclusive, os militares que ocupam o governo, são militares de alta patente, viu, Egmar? Esses militares também ficam muito incomodados com esse tipo de ação. Eu acredito que a gente vai ter muita surpresa política especialmente no segundo semestre. E surpresas... o presidente ultimamente tem ameaçado de agir, de fato, com uma intervenção militar, mas eu acredito que ele próprio ser o objeto dessa intervenção, porque ele não tem sido capaz de atender àquilo que, inclusive, os próprios militares que estão alojados no seu governo necessitam e esperam que esse governo seja capaz de fazer.
Maravilha, gente. Além do Éder, que está organizando, o Éder é um técnico, é um intelectual, um professor de excelente baliza. Dos 4 palestrantes, nós temos aí no bastidores o Donizete e a Fernanda, que estão encarregados de fazer uma síntese, e a gente pega essa síntese e envia para todo mundo, para a universidade também. Eu vou fazer 2 apontamentos aqui apenas e rapidamente. Um é que o Giba é de São Paulo, está em São Paulo. O Adão é do Capoaba, aqui de Goiânia, e trabalha em Tocantins, fica Goiânia, Tocantins, Palmas, Goiânia. E o Moretti, apesar de ter carioca, é do Norte, e a professora Madalena. A gente cruzou o país em torno desse tema. E todos os palestrantes tiveram posições políticas, leituras diferenciadas, perspectivas diferenciadas, não tão diferenciadas, mas tiveram posições políticas iguais. Eu penso que isso é muito bom para esse contexto político agora. Nenhum dos palestrantes tiveram medo de expor a sua posição política, fizeram crítica clara, objetiva ao governo, apontaram os problemas numa perspectiva de leitura histórica e política da Covid. Sairemos reforçados para tomar um vinho agora e jantar. Agradecimentos a todos. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Saudações. Valeu, gente. Obrigada a todos. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Valeu. Um grande abraço. O Éder depois nos manda a gravação, né, Éder?